Salve, salve, galerinha do YouTube! Estamos aqui, eu sou o Juste e estamos voltando aqui comentar um pouquinho dessas Olimpíadas que estão acontecendo aí, as Olimpíadas Online de xadrez que estão acontecendo entre o dia 25 de julho e 30 de agosto, né? Vou comentar hoje um pouquinho sobre o Grupo A, né? Uma das partidas mais interessantes e mais importantes aí. O Grupo A que classificou a Índia, a China e a Alemanha, né? Aconteceu no último sábado, no match contra a Mongólia, né? A jogadora Korenu e o Vidic acabaram perdendo suas respectivas partidas por problemas de conexão da internet, né? No entanto, eles conseguiram superar esse imprevisto ao derrotar a China no dia seguinte e terminar na primeira colocação em um grupo que foi dominado em todos os momentos por essas duas fortes equipes asiáticas, né? Isso foi muito importante, já que os vencedores de cada grupo se classificam diretamente para as quartas de finais, que começaram na sexta-feira. Enquanto os números 2 e 3 terão que jogar uma rodada preliminar na quinta-feira, né? O match entre China e Índia aconteceu na última rodada, com 4 empates nos tabuleiros principais e 2 vitórias da Índia entre os jogadores sub-20, né? O Praggnanandhaa contra o Liu Yan, da China, e a WMI Jirina Desamulk contra a chinesa Chun Zinin. Então a gente vai ver aí a partida importante, partida decisiva, né? Que classificou a Índia aí nesse match contra a China, né, uma das favoritas aí e já campeã olímpica, né, não nessa modalidade, que é a primeira vez que está ocorrendo essa Olimpíada de xadrez online aí, uma interessante iniciativa aí da Federação Internacional de Xadrez em parceria aqui com um dos maiores e melhores sites de xadrez aí do mundo, a plataforma chess.com, né? Vamos ver como que seguiu essa partida aí do nosso querido Praggnanandhaa, talento aí. O rate que está aparecendo para vocês aí não é o rating feed, obviamente, do Praggnanandhaa, né? Que ele já é grande mestre. É o rating do site aí do chess.com de rápidas. Provavelmente ele não deve jogar rápidas no chess.com, né? Vamos lá então, gente. Começou com E4. Seguiu aqui E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, temos uma defesa Petrov. Jogou com D4 aqui o Praggnanandhaa. O jogador chinês respondeu cavalo, captura E4. D por E5, D5, cavalo de BD2. Uma variante que tornou bastante popular há cerca de 10 anos, graças principalmente aos esforços do prominente GM do Azerbaijão, né? O falecido Vulgar Gashimov, né? Que jogava muito essas variantes. E aqui o jogador de preta jogou cavalo D2. A teoria dessa linha ainda está em desenvolvimento, né? Então novas ideias surgiram nos últimos tempos. Em 2008, Caruana usou uma novidade interessante aqui, dama D7 contra o Vilguti, que deu os bons resultados às negras, né? E uma partida modelo aqui entre o Ganguly, jogador da Índia, versus o chinês Wei, que foi jogado em Makati em 2018. Seguiu aqui o branco jogando cavalo B3, bispo E7, bispo D3, C5, C4, né, para evitar o tema em C4, D por C4, bispo C4, trocou as damas, rei capturou, eliminou aqui em B3, A por B3, cavalo C6, bispo C6, B por C, bispo E3, bispo E6, rei E2, e a partida acabou terminando em empate, né? Acabou empatando aqui no 14º lance, essa partida do Ganguly e o Wei. Na partida entre o Pragna e o Liu Yan, jogou aqui cavalo D2, bispo D2, bispo E7. Nessa posição o branco jogou bispo D3, lance natural. E aqui as pretas jogaram um lance interessante, bispo G4 aqui, né? Poderia ser outra forma de jogar, uma jogada como C5, C3, cavalo C6, roque menor e bispo G4, né? Torre E1,
Dama D7, H3, dando um toquezinho no bispo. O bispo mantém a pressão aqui na diagonal, né? Bispo H5, bispo F4, dama E6, bispo E2. E agora, depois de roque menor, dama D2 e bispo G6, como foi jogada na partida do So contra o Yu, né? Que foi jogado em Jerusalém e no ano de 2019. Então seguiu aqui primeiro com o bispo G4, H3, bispo H5, roque, e aqui tivemos a primeira novidade na partida, que foi o lance das pretas aqui, cavalo D7, né? Tinha sido jogado aqui numa partida do Kotsur e Zufali, em Istambul 2000, roque menor, continuou com torre E1, cavalo D7, C3, cavalo C5, bispo C2, cavalo E6, aqui bispo F5, C6, G4, bispo G6, dama C2, bispo G5, torre de A, D1, bispo captura D2, dama D2, dama aqui em E7 e jogou aqui rei H2, né? E essa partida aí seguiu em 2000, né? Aqui o jogador de pretas jogou cavalo D7, G4, bispo G6, bispo F5, a chave do jogo para as brancas, né? Pragnananda estabelece sua superioridade na ala do rei, com esta manobra do bispo, esperando que seu oponente execute a jogada de roque menor, né? Então seguiu C6, bispo F4, bispo F5. Liu decidiu fazer o roque o mais rápido possível, né? Ele também poderia ter manobrado suas peças, né? Tentado um lance como cavalo C5 e depois de cavalo D4, bispo G5, trocar o bispo que está mal posicionado das pretas, né? Bispo G5, dama G5, F4, dama D8, dama E2. As brancas não temem o lance como dama B6, porque jogam C3. E quando o bispo F5, cavalo F5, né? Já que o ataque descoberto não compromete nada para as negras, né? Esse ataque não ganha nada aqui, então é possível jogar dessa forma, né? Na partida seguiu com bispo F5, G por F5, dama B6, branco jogou dama E2, e aqui as pretas resolveram jogar o roque maior, né? Peões como o B2 são chamados de peões envenenados, né? Por esse motivo, o branco não pode jogar dama B2, porque torre de A, B1, e após dama C3, E6, F6, torre B7, leva um ataque decisivo contra o rei das negras, né? Por esse motivo, as pretas preferiram executar a jogada de roque maior, e após C4, D por C4, dama C4, muito devagar, no final é ligeiramente melhor para as brancas, né? Mas ele poderia ter feito muito melhor jogando um pouco mais agressivo, que era jogar com um lance E6 aqui, né? E depois de F6, torre de A, D1, torre de H, F8 e dama por E6, né? Com a ideia de trazer o cavalo para D6 após bispo F6, cavalo D2 manobrando, né? Essa seria uma outra posição. Mas aqui jogou D por C, dama C4, e o preto jogou esse lance interessante aqui. Um lance que exclama, né? Que é dama B4 aqui. As negras perderam agora as negras não perdem a chance, né? Não era interessante torre F8, defendendo F7, porque aí o branco jogaria A3, evitando essa jogada dama B4. Então seguiu dama B4, bispo B4, bispo G3, pretendendo responder F6, F7 com bispo G3, H4, né? Então, quando tenta avançar o peão aqui, as brancas queriam jogar esse, né? Mas isso também parece um pouco desleixado, né? Centralizar o cavalo com ganho de tempo faz sentido, né? Então, uma jogada como cavalo G5, torre de D, F8, cavalo E4, seria uma ideia bem interessante aqui para as brancas, né? Mas o Pragna preferiu jogar essa ideia de bispo G3, seguiu o bispo E7, torre de F1, cavalo C5. O pior já passou para as negras, e os peões centrais brancos, que eram poderosos no meio jogo, se tornam pontos fracos no final. O branco respondeu aqui torre E2, e aí o preto mandou esse torre D5, lance interessante. As brancas seguiram com torre C1, e aqui o preto respondeu F6, né?
Depois de, por exemplo, torre de HD8, as brancas evitariam troca de torres, né? Com torre C4. F6, bispo H4, aqui seria uma ideia. Na partida seguiu F6, bispo H4, e aqui o jogador de pretas, o Liu, jogou bispo D8, né? Estava pouco a pouco superando seu rival, cujo centro de peões está prestes a entrar em colapso. Então aqui o mais interessante era ele ter jogado torre de F8, né? Torre de H, F8, perdão. Aqui depois de bispo D8 seguiu torre C4. Pragna entende que a única possibilidade de compensar as fraquezas estruturais é por meio de jogo dinâmico, então F por E5 era o lance. Também era uma boa ideia jogar torre F8, e após um lance como E6, ou até mesmo uma variante como bispo G3, F por E5, cavalo E5 e torre F5, né? Era interessante. Mas depois da variante, por exemplo, com E6, bispo C7, B4, cavalo em D3, com clara vantagem para o segundo jogador. Na partida aqui seguiu F por E5, torre G4. Era objetivamente melhor ter jogado torre captura E5, trocando as torres, mas há uma continuação ainda melhor, que era jogar torre cheque das pretas, né? E contra rei G2, cavalo D7, com vantagem para as pretas, né? Se jogasse a linha de torre E5, cavalo E5, bispo H4, torre H4, torre F8, simplesmente cavalo C4, H6, e apenas as negras podem jogar pela vitória, né? Então aqui seguiu torre G4, bispo F6, Liu conseguiu uma excelente posição, mas perde uma ideia muito forte nos próximos lances para aumentar sua vantagem, né? Era mais forte aqui, ao invés de bispo F6, ter jogado o lance que exclama E4, né? Atacando o cavalo de F3. Contra cavalo G5, H5, deslocando a dama. Esse era um recurso que as negras aparentemente deixaram passar em seus cálculos, né? O objetivo é cravar permanentemente o bispo branco, né? Depois de torre G3, jogar torre F8, né? E a vantagem das negras é muito grande, é enorme aqui, né? Jogou bispo F6, cavalo G5, H6. Não era muito tarde para jogar H5, né? Que era um lance interessante, porque depois de torre C4, B5, né? Expulsando a torre branca para longe da quarta fileira, com uma vantagem após torre de C4 em C2 e rei B7, né? Mas aqui seguiu H6, cavalo F7, ameaçou a torre, jogou torre F8. Com pouco tempo no relógio, as negras provavelmente nem sequer consideraram um lance brilhante aqui, né? Esse era um lance bem difícil para o negro, que era jogar torre H7. Né? Muito difícil alguém pensar com pouco tempo um lance estranho desse, né? Deixar a torre presa, né? Mas essa continuação teria sido muito mais promissora do que a da partida, né? Porque aí se bispo F6, G6, e quando torre G8, rei C7. Agora, para salvar seu cavalo, as brancas precisam escolher a estranha casa H8, né? Porque o cavalo ficou sem casas. Mas depois de E4, B4, cavalo D3, torre por E4, torre por F5, as negras estão perto da vitória agora, né? Porque as peças do branco estão muito deslocadas, né? Então ele jogou torre F8, seguiu bispo F6, Gf6, e aqui o jogador de brancas jogou cavalo H6, né? Pragna conseguiu recuperar o ritmo do jogo aqui agora, né? Depois torre D7, deixando passar o forte cheque intermediário, né? O chequinho do mequinho aqui, torre D1, era melhor, exclamando. Rei H2 seria uma possibilidade, contra cavalo D3, torre G7. E aí o preto tem essa manobra do cavalo para F4, quando as negras estão novamente no controle da partida, né? Depois de cavalo H6, torre D7, as brancas jogaram torre G6, batendo na debilidade F6. As pretas moveram agora cavalo D3, ameaçando cavalo F4. De novo, era necessário ter dado cheque. Quando o rei H2, aí sim cavalo D3, né? Era melhor. Porque agora o branco tem um recurso aqui que é torre D2, né? Exclamando. E agora as brancas conseguem trocar a importante torre do oponente e tomar a iniciativa graças ao peão passado de H, né? Contra cavalo F4 foi o que jogou o preto. Ainda teria uma jogada um pouco melhor, que era a torre D4, exclamando. Cavalo G4 atacando F6, cavalo F4 atacando a torre.
forçando aqui uma troca de torres, torre F6. Torre de FD8 é difícil de encontrar, né? Uma variante como essa. Então aqui jogou torre D2, torre, após torre D2, cavalo F4, né? Torre captura o D7, rei D7, um intermediário cheque em G7, rei C8, rei H2. Cada tempo conta, né? O imediato H4 era uma jogada interessante que exclamava, era mais forte, já que agora as pretas não têm um lance forte que era a torre H8, porque ele não funciona porque a gente troca em G8 as torres, né? E após a troca em G8, agora as pretas têm que defender F6. Por exemplo, lance como cavalo D5, né? Eu preferia talvez cavalo H5, era uma outra opção, porque esse H5 o peão está promovendo, né? Então depois de rei H2, o jogador de preta jogou cavalo H5, né? Agora as negras não contam com o lance torre H8, porque torre G8, né? A linha que a gente viu. E agora o rei chega a tempo, né? Então por isso jogou cavalo H5, torre H7, voltou o cavalo para F4 e agora o branco avançou H4, né? Tanto aqui quanto no próximo lance faz sentido ativar o cavalo, né? Então o branco deveria ter jogado o cavalo F7, que era um lance melhor. Seguiu depois de H4, torre D8, torre F7. Aqui era melhor cavalo G4. E quando torre D3, cavalo E3, garantia uma vantagem aqui para o jogador de brancas. Jogou torre F7, cavalo H5 para defender. Aqui perdeu um empate digno de estudo, né? Que era uma posição muito legal, que era a torre H8. E quando captura em F6, rei D7, rei G1, rei E7. E as brancas têm que repetir a jogada, já que suas peças estão presas, né? Teria que jogar a torre F7, rei E8, torre F6. E aí rei E7, né? Com um tema de empate aqui, porque não tem como, né? Interessante. Difícil, né? Com pouco tempo ver esse lance. Então as pretas jogaram cavalo H5, cavalo G4 aqui, né? O computador não tem medo de expor um pouco o rei. Dá uma variante de rei H3 interessante. Depois de cavalo F4, rei G4. E quando torre D4 para tentar o descoberto, o branco não liga e joga H5 mesmo, né? Então seguiu cavalo G4, torre D4, cavalo F6. Torre H4 exclama, ufa, esse é um forte peão, né? E que se foi. Rei G2, cavalo F6. Torre F6, torre F4. Embora a posição seja equilibrada, as negras devem ser precisas aqui, né? Aí jogou torre F7. E aqui o preto jogou A5, uma jogada interessante, né? A ideia é correta, as negras devem avançar os peões da ala da dama imediatamente. Rei G3, rei B8, F6, A4, torre F8, rei A7. Mas precisa era usar o outro lado, tentando centralizar o rei com o rei C7. Torre F7, rei B6. Torre E7, torre F6. E aí torre E5. E as negras ganham tempo em comparação com a partida, né? Então seguiu o rei A7, torre E8, torre F6. Torre E5, rei B6. A defesa frontal com torre G6, rei H4 e torre F6 parece que era mais simples, né? Jogou rei B6, F4, está ficando cada vez mais perigoso para Liu, né? Jogador chinês aí de pretas. Jogou torre D6, torre E2 e aqui torre E1. Um empate seria alcançado se as pretas tivessem jogado esse lance forte aqui, que é A3, né? É que as negras conseguem colocar um peão perigoso em A3 e abrindo caminho para seus peões de C. As brancas têm duas opções, que é jogar B3, que parece mais complexo, quando depois de, por exemplo, a captura, né? De BA3 pode ser respondida com torre D3, né? Ou até mesmo aqui C5, F5, C4, rei F4, C3, torre C2, torre C6, rei G5, rei B5, com empate em ambos os casos, né? Torre D3, né? Aqui torre D1, rei F5. As pretas precisam adiar aqui a jogada torre B1, né? O lance que foi torre D1, torre B1 e torre B2. Esse é o plano aqui do preto. Um momento em que deve ser o primeiro mandar o rei inimigo para longe da sua torre, né? E torre F1.
e não torre B1, porque F6, torre B2 tem rei F2, né? E as brancas ganhariam aqui nesse caso. Então a ideia do F5 seria jogar rei G4. Perdão, torre F1 e rei G4, né? Torre G1, rei F4, torre F1, rei E5. Só agora a ideia por trás do avanço do peão de A é relevante, né? Porque agora a torre B1, F6, torre B2, torre 1, torre A2, torre F1, torre E2, cheque, rei F5, e agora a torre E5, F7, torre F8, rei F6 e rei B5. Em alguns lances não haverá mais material no tabuleiro, né? Então depois de torre D1 seguiu F5, deu o chequinho do mequinho aqui com torre G1. Não era muito tarde, né? Torre F1, rei G4 e A3. Ainda era uma ideia. Só que jogou torre G1, rei F4, torre F1, rei G5. E agora depois de rei C5, o rei não pode atacar os peões brancos, portanto, esse plano está fadado ao fracasso, né? Por exemplo, ainda a ideia com A3, B por A3, C5, torre C2, não está claro que seja um empate, né? Mas é a última chance das negras. Então aqui depois de rei C5, F6, rei D4, rei G6, rei D3, torre G2, B5, F7, B4, e após torre G5, construindo a ponte, Liu é forçado a sacrificar a torre muito cedo, e Praggnanandhaa chegando a tempo depois, né, dos lances torre F7, rei F7, rei C2, torre G2, cheque, rei B1, A3, B por A, B por A, C5, rei E6, C4, rei D5, C3, rei C4, C2, torre G1 com cheque, C1 promove dama com cheque, torre captura C1, rei C1 e rei B4. E aqui o jogador de pretas, o jogador chinês, acabou abandonando a partida. Uma bela vitória do Praggnanandhaa, né? Uma vitória importante. A gente viu que teve altos e baixos aqui. O jogador chinês aí teve algumas chances, acabou deixando escapar aí. E o Pragna aí, uma das sensações aí da Índia, uma das promessas aí. E a pergunta é que fica aí, será que realmente o Praggnanandhaa e o Narin, né, um dia chegarão ao topo do xadrez mundial, da elite? Será que serão campeões mundiais? Essa é a pergunta. E vamos ver aí o desenrolar aí nos próximos anos. É isso aí, pessoal, que eu tinha para hoje. Valeu, brigadão aí pela companhia. Se vocês gostaram desse vídeo aí, não esqueçam de dar o like. Se vocês não seguem o nosso canal aí, dá uma força pra gente aí, clica aí nas notificações para receber aí quando a gente estiver postando os vídeos. E também indica aí pros amigos aí se você gostou. Valeu, pessoal, obrigado, até uma próxima. Valeu, fui, falou!